Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia para as 22 cidades do Acre. Eu sou Diogo Soares e hoje vou estar conversando com o mestre em Ciências Contábeis e fiscal de tributos da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo, Rogério Zanon. Rogério que veio ao Acre para proferir uma palestra na Semana de Educação Fiscal promovida pela Secretaria de Fazenda do Estado do Acre. Boa noite, Rogério. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos. Eu vim a convite da Secretaria da Fazenda e o pessoal que trabalha aqui com a educação fiscal e vim apresentar um trabalho que eu fiz na minha dissertação de mestrado em Ciências Contábeis, que acabou se transformando num livro. E eu vim aqui contribuir com o pessoal aqui da educação fiscal. Bacana. Rogério, quando a gente fala de tributos, já parece um assunto meio chato, logo de cara. E a gente sabe que é uma coisa que tá na vida de todo mundo. Por que é que a gente paga tributo? Por que é que a gente paga impostos, taxas? Diogo, o tributo na verdade é uma coisa muito, muito simples, né? Qual é a ideia do tributo? Você já foi criança, nós já fomos criança. Lembra daquela época em que a gente precisava de uma bola de futebol e ninguém sozinho podia comprar aquela bola de futebol? O que a gente fazia? Fazíamos uma vaquinha, né? Cada um dava um dinheirinho daqui e dali, você comprava uma bola nova e todos se divertiam com aquela bola nova. A ideia do tributo é exatamente a mesma e foi assim que ele surgiu. A população de um bairro sozinha não tem como construir uma escola, construir um hospital, reformar uma creche. É necessário que todos contribuam um pouco para que você junte uma boa quantidade de dinheiro e faça as obras necessárias à coletividade. Como é que começou essa história da tributação? A história é bem interessante, tem a ver com a própria evolução da humanidade mesmo. Tem. Pesquisas mostram, sugerem que o tributo tenha começado lá nos primórdios mesmo da humanidade. Aquela época das tribos, dos caçadores, em que haviam os líderes guerreiros, né? E as pessoas saíam para caçar e na volta traziam algum tipo de troféu para o líder guerreiro, né, que organizava os grupos. E aquilo ali já era uma forma de tributo, lá nos primórdios no início da humanidade. E aí como é que isso foi se transformando até chegar à forma que a gente tem hoje? Ao longo dos tempos, né, o tributo ele tinha uma relação com a entidade divina. Os reis faziam isso, né? Eles admitiam para si uma proximidade muito grande de Deus e passava isso para os seus súditos, né? E isso fazia com que eles conseguissem arrecadar os tributos de uma forma muito mais fácil, né? A pessoa estava dando um tributo ao rei, mas ao mesmo tempo a uma divindade. E esse tributo era todo utilizado para o enriquecimento do reino, né? Era uma homenagem, então. Seria tipo uma homenagem, né? O tributo ao rei. Isso mesmo. Hoje em dia é um pouco diferente. Hoje é diferente. Então, e por que hoje é diferente? Né? Ao longo da história da humanidade, os povos foram se revoltando contra isso. Então, todas as histórias, todas as revoluções que aconteceram no processo de desenvolvimento das civilizações, praticamente todas tiveram como pano de fundo essa questão tributária. A gente for lá na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, né? O que aconteceu na Europa, o que aconteceu aqui no Brasil, na Conjuração Mineira, todas elas tiveram como pano de fundo isso, a revolta contra a cobrança de tributos, ou por parte do rei, ou por parte do governante que estava no poder. E isso por quê? Porque era injusto a maneira como esses recursos que vinham dos tributos eram aplicados? O problema não era, as pessoas não se revoltavam contra o pagamento do tributo. Elas se revoltavam porque pagavam o tributo, mas não tinham nada em troca. Essa era a questão. E foi através dessas revoluções, dessas lutas, que isso foi mudando. Então, com o passar dos anos, o tributo foi tendo uma característica social. Então, as pessoas tinham consciência de que tinham que pagar o tributo, mas sabiam que iam ter algo em troca, né? Então, hoje, nos países desenvolvidos, né, nos países democráticos, devolvidos, queremos dizer, devolvidos socialmente, né? Não precisa ser desenvolvimento somente econômico.
Mas nos países desenvolvidos, o tributo ele tem esse retorno, né, para a coletividade, para o social. Cada vez mais. Ainda estamos muito longe, no Brasil, né, de atingir uma maturidade que outros países já atingiram. Mas a gente está num processo e caminhando para isso. Agora a gente está falando de tributo. Tributo é uma palavra que geralmente é pouco usada. A gente usa mais a palavra imposto, né? Vamos pagar imposto. Só que tem uma pequena diferença entre as duas palavras, né? Me parece que o imposto é uma espécie de tributo, é isso? É fácil, porque os tributos, eles envolvem três tipos, né? Você tem os impostos, as contribuições e as taxas de melhoria. Aí tem uma explicaçãozinha técnica aí, que não é difícil de entender. O imposto é aquilo que você paga, mas não quer dizer que o que você pagou retorne diretamente para você. Não. Um imposto federal, por exemplo, o imposto de renda. Quem paga imposto de renda aqui no Acre pode estar contribuindo para a construção de uma escola lá no Rio Grande do Sul e vice-versa, entendeu? A taxa já é diferente. Então, com o imposto acontece mais ou menos o que acontece com o IPTU, que é um imposto que todo mundo o IPTU sente, que pode ser revertido numa obra em qualquer lugar da cidade. Sim, perfeitamente. O ICMS também, quem faz uma compra aqui em Rio Branco, né, e no momento que fez a compra, pagou o ICMS. Pode estar contribuindo para a melhoria de alguma coisa lá, por exemplo, em Chapuri. Que é o imposto sobre circulação de mercadorias. Isso. E a taxa? A taxa não. A taxa, você paga a taxa quando você quer que o governo preste um serviço especialmente para você. Então é comum você chegar lá na Secretaria da Fazenda, por exemplo, e dizer, ó, eu quero abrir uma inscrição estadual. Então, né, a Secretaria, o Estado, né, ele vai ter todo um trabalho, vai ter um custo com aquilo, e com a sua empresa especificamente. Vai ter que ter funcionário para digitar lá os seus dados, alguém para controlar, saber onde você está, a própria fiscalização para ir lá e te visitar. Então, quando ela te presta esse serviço específico, ela te cobra uma taxa. É que as pessoas devem sentir muito isso. A diferença entre taxa e imposto. Quando você vai ao cartório, você vai registrar alguma coisa, pedir uma declaração, você sempre paga uma taxinha. É a mesma ideia. Então, sempre que você estiver pagando uma taxa, você se pergunte, eu estou recebendo algum serviço específico para mim? Sim, então eu tenho que pagar a taxa. E tem esse outro aspecto que são as contribuições. As contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria são pouco utilizadas no Brasil e nos estados. Um exemplo dá para a gente esclarecer melhor. Você tem uma casa numa rua e essa rua não é asfaltada. Tá? E a prefeitura vem e asfalta aquela rua. Quando asfaltou a rua, a sua casa teve uma valorização. Então, a prefeitura pode cobrar uma contribuição de melhoria em cima da valorização que teve a sua casa em decorrência daquela obra pública. Então, são esses três tipos de tributos, né? O imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. Mas você está certo quando dizer. No geral, as pessoas chamam tudo isso de imposto. Na televisão mesmo a gente vê, né? Fala-se... O Brasil tem 50 e tantos impostos, mas não é verdade. O Brasil só tem 13 impostos, federais, municipais e estaduais. Agora pode ter aí uns 50 ou tantos outros tributos. Agora, por conta dessa quantidade de impostos, inclusive existem projetos de lei para que se unifiquem todos esses impostos. Essa quantidade, ainda que sejam só 13 impostos e o restante sejam outros tipos de tributos, essa quantidade ela é excessiva, na sua opinião, Rogério? Na minha opinião, mas, historicamente, se a gente for ver outros países, ela é normal, os 13, porque são bases diferentes, né? Então, no mundo inteiro você tem tributos sobre as mesmas bases, né? O que são bases, por exemplo? A prestação de serviço é uma base, né? A propriedade de um automóvel é outra base, a propriedade do imóvel que você tem é outra base. A compra de mercadoria é outra base. Então, na verdade, são 13 bases diferentes. O ar que respiramos poderia ser uma base, mas não
Não é. Mas é para dar um exemplo do que é uma base tributária. Agora, a água que a gente já usa em casa já serve, já é uma base. Existe uma diferença também com relação à conta de luz, à conta de água. Isso não é tributo, né? Não, a conta de luz que você paga não é o tributo. A conta de luz é uma empresa que te presta o serviço. Essa empresa pode ser do governo ou não, mas não faz diferença. Ela te cobra um serviço para chegar a luz aqui e você paga pela conta de luz, né? É uma concessão do governo. O governo concede a alguém o direito de abrir uma empresa de energia elétrica e distribuí-la. Agora, quando você paga a conta de luz, a conta de telefone, né? Você está aí embutido aí perto de 35% de taxas, de impostos, de tributos. Né? De tributos em geral, porque tem a taxa de iluminação pública. Aí é aquela taxa. Você vai para a prefeitura, porque a prefeitura acha que colocou o poste lá e você tem o direito de passar naquela rua iluminada. Então ele te cobra aquela taxa. É muito controverso. É isso que também é uma coisa. Quando você paga o tributo, quando você paga o imposto, a taxa, a contribuição de melhoria, você necessariamente vai dispor daquele serviço? Você vai utilizar aquele serviço? A taxa é interessante, porque a taxa, o argumento para se cobrar a taxa é o seguinte: é um serviço prestado pelo Estado ou colocado à disposição. Então pode ser que o Estado te coloque algum serviço à sua disposição, como é a iluminação pública, e você diga, olha, eu não vou sair de casa à noite, eu não quero iluminação, mas não importa, está ali, se você quiser usar, então ele te cobra essa taxa. Agora, se a sua rua não for iluminada, aí você não tem que pagar taxa de iluminação pública. Então é isso que legitima o Estado a cobrar os tributos? Cobrar, no caso das taxas, e cobrar os tributos. É exatamente isso. E qual que é a relação que essa questão tributária tem com o orçamento e com a administração pública? A administração pública. Quando a gente pensa em administração pública, a gente deve imaginar o seguinte: os políticos, os prefeitos, né? O Congresso Nacional, enfim, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Né? Tudo o que a gente vê no Brasil em termos de órgão público, isso tudo, esse conjunto todo, a gente pode dar o nome de administração pública. E qual é a função básica da administração pública? São duas, somente duas. A administração pública, ela capta recursos por meio da tributação e aloca, dá destino a esses recursos por meio do orçamento. Então, o governo só pode gastar aquilo que ele colocou lá no orçamento. De 4 em 4 anos é feito um orçamento, né? Ele faz um orçamento grande para 4 anos e todo ano ele vai detalhando o que vai ser gasto, aonde vão ser colocados aqueles recursos. Então, por exemplo, se uma população quiser uma escola no bairro, essa escola vai ter que estar prevista lá naquele orçamento. Ela não pode chegar hoje de manhã, ir lá e conversar com o prefeito. Ó, prefeito, queremos, ou com o governador, né? Queremos que o mês que vem você faça uma escola lá no nosso bairro. Não é assim. Vai ter que entrar no orçamento, e o orçamento é que é a peça utilizada para se dar destino aos recursos públicos, aos tributos arrecadados. Depende do orçamento. É claro que isso pode ser alterado através de algumas emendas. Sim. Isso é suscetível, é flexível, né? Agora, uma coisa, Rogério, que é interessante te perguntar também, é o problema da corrupção com relação a essa, porque parece muito simples, né? Você arrecada, você constrói o orçamento e aplica essas verbas. O maior problema com relação à questão tributária hoje, a aplicação dessas verbas, é o problema da corrupção, do desvio dessas verbas? Sem dúvida, a corrupção é um problema endêmico no Brasil. E a corrupção está muito ligada à falta de participação popular. Porque, Diogo, se você for pensar direitinho, se você entrega o seu recurso na mão dos políticos, né? E você depois nunca mais vai lá para cobrar, para ver o que ele está fazendo com aquele recurso, você está, de certa forma, dando uma carta branca, né, para eles, ou está facilitando essa questão. Então aí a gente entra na questão do controle social, da participação. O nível de um país, o nível de corrupção de um país, ele é maior ou menor dependendo do nível de participação da sociedade no governo.
Então não basta a sociedade simplesmente eleger de 4 em 4 anos os seus representantes e depois não procurá-los nunca mais, ou esperar que eles venham até você te procurar. Não. É necessário que as pessoas, as sociedades, procurem canais de participação, procurem fiscalizar o que os políticos estão fazendo com o dinheiro delas. Rogério, e é justamente nesse ponto da participação, da democracia participativa, que a gente vai continuar e falar um pouco sobre o teu livro, o teu trabalho sobre educação fiscal, que tem essa relação com a democracia participativa, com a participação do cidadão no governo, no poder mesmo, nos 3 poderes, que a gente vai continuar essa conversa no segundo bloco, tá bom? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente continua com esse papo com Rogério Zanon. Estamos de volta para as 22 cidades do Acre, conversando com o agente de tributos da Secretaria de Fazenda do Espírito Santo e mestre em Ciências Contábeis, Rogério Zanon. Rogério, no bloco anterior a gente começou a falar sobre a participação da população no poder, no governo, que é a história da democracia participativa. A gente ouve muito falar dessas 2 palavrinhas, democracia participativa, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que inclusive é um pouco do tema do teu livro também que você aborda, né? Assim, a gente começou conversando sobre aquela questão da corrupção. E é interessante repetir isso, né? Não bastam as pessoas, simplesmente de 4 em 4 anos, eleger os seus representantes e nunca mais vê-los, né? Só na próxima eleição. É necessário que elas participem diretamente da vida pública. Agora, Diogo, eu confesso, isso não é realmente muito fácil, porque para você participar de uma discussão, você tem que estar instrumentalizado. Hoje de manhã eu dei um exemplo disso. Eu gosto muito de jogar xadrez. E se você colocar numa mesa pessoas conversando sobre xadrez, e se tiver alguém ali que não entenda das regras de xadrez, ela vai se levantar da mesa, vai embora para casa e nunca mais vai querer participar de uma reunião sobre xadrez. E vai achar que é extremamente chato aquele jogo. Extremamente chato e alguma coisa que não faz parte da vida dela. Então, na vida pública acontece a mesma coisa. As pessoas, na hora que aparece alguma coisa na televisão, aparece uma reportagem no jornal, elas não se interessam muito, porque também é uma forma de participação. Não se interessam muito por aquilo, porque simplesmente não compreendem. Aquilo nunca foi discutido com elas na escola, na família ou em outros fóruns. Então elas não compreendem. E por isso as pessoas têm essa dificuldade em participar. Isso, inclusive, com relação a essa questão, a gente vê que quando é na época de declaração do imposto de renda, você vê quase todo mundo recorrendo a contadora, a advogado, e é uma coisa teoricamente simples, né? Sim, é um exemplo clássico esse daí. Que inclusive tem no seu livro também. A gente pode até falar do livro e mostrar o livro, que é o Tributo, Educação e Cidadania. Esse livro você escreveu como finalização do teu mestrado, tua tese de mestrado, né? Tua dissertação. Esse trabalho foi um trabalho, de certa forma, despretensioso. Eu não tinha a intenção de transformá-lo em livro. Foi um trabalho de mestrado, 2 anos. A gente pesquisamos muito as leis de diretrizes e bases, as leis que tratam de educação no Brasil, a Constituição, e também tem um trabalho de pesquisa. Foi feita uma pesquisa com 400 alunos no município de Vitória, tentando captar deles o que eles entendem, né? Qual o nível de conhecimento deles sobre tributo. E o que você descobriu nessa pesquisa? Olha, essa pesquisa apareceu algumas coisas que a gente já desconfiava. Os educandos, os estudantes, ao final do 2º grau, eles realmente não têm noção, não sabem o que é tributo. Eles não sabem que pagam impostos, não sabem quanto pagam.
não sabem bem para que serve o dinheiro do imposto. Eles não têm noção nenhuma disso. E por que não tem essa noção? Porque essa matéria não é estudada em sala de aula. Isso é do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, porque a educação no Brasil ela tem um padrão, né? Segue a lei de diretrizes e bases. Sim. E é o que faz a unificação do país como a nossa língua, né? É muito bom que seja assim. Mas eles não sabem disso, não conhecem essa questão tributária. Essa foi a constatação da pesquisa. E existe alguma proposta para isso? Parece que a intenção de que se estude isso durante o ensino fundamental é uma das ideias que você propõe no livro, não é isso, Rogério? Antes de entrar nessa questão, vamos falar um pouco. Hoje já existe no Brasil e em nível nacional o Programa de Educação Fiscal. Todos os estados, as secretarias de Fazenda e de Educação de cada estado no Brasil, eles desenvolvem esse projeto. Eles trabalham no ensino fundamental e no ensino médio, às vezes até na universidade, enfocando esse tema de educação fiscal. Agora, temos que dizer que isso foi uma iniciativa que partiu das secretarias, principalmente das secretarias de Fazenda e Educação, né? Isso foi se espalhando. Hoje, isso já chegou aos ouvidos do MEC, e o MEC já trabalha numa proposta de se dar um espaço maior à questão tributária na escola. Mas isso ainda está muito no início. O que a gente defende no livro, no trabalho, e que é uma conclusão que se tirou da pesquisa, é que a questão tributária ela seja ministrada em sala de aula junto com as outras matérias já tradicionais, com a matemática, com o português, a geografia, a história, que você tenha também uma matéria, o nome questão tributária ou tributação, alguma coisa assim. Essa é uma alternativa. A outra alternativa não passaria pela criação de uma nova matéria, mas a gente deveria ter, nas matérias já tradicionais, um espaço maior para a questão tributária. A inserção dessa temática dentro de matemática, por exemplo. Claro. Das disciplinas afins. Um exemplo, a história. A história do Brasil, só para a gente pegar a história do Brasil. Eu estudei a história do Brasil, você estudou, e os estudantes passam pela história do Brasil no ensino fundamental e no ensino médio. Pergunte para algum deles se eles conhecem algum marco histórico ou alguma revolta que aconteceu nesse período de história do Brasil e que isso tenha relação com o tributo. Quase ninguém sabe, eles desconhecem. Estudam a história do Brasil sem conhecerem a questão tributária dentro da história do Brasil. O processo de independência do Brasil, ele não foi construído apenas em cima dos ideais de independência. Não, ele teve como pano de fundo também a opressão de Portugal sobre os brasileiros que aqui viviam, né? Portugal queria cada vez mais tirar os recursos das pessoas que aqui trabalhavam, e elas trabalhavam e produziam alguma riqueza, e Portugal queria tirar e levar tudo para ele. E isso revoltou os brasileiros. Revoltou porque eles não queriam pagar impostos a Portugal? Não, talvez quisessem. Mas esses impostos não traziam retorno nenhum aqui para o Brasil. Então, pera lá, vamos acabar com isso. Na verdade, a história das independências na América como um todo, elas têm como pano de fundo essa questão da cobrança de tributos. Sim, tem como pano de fundo. Agora, isso não é ressaltado na história. Eu não sei por quê. Passa mais pelas questões de ideais, de liberdade, aquelas ideias que vieram lá da Inglaterra, dos próprios Estados Unidos, né? A libertação das 13 colônias americanas e tal. Mas muito pouco se fala da questão tributária nessas revoltas. Apenas no episódio da Conjuração Mineira, né? Lá de Tiradentes, que liga Tiradentes lá a Derrama e tal, mas é um episódio isolado. E mesmo naquele episódio... Não se dá a ênfase que deveria se dar que foi verdadeira ao episódio, né? Dá mais aquela ênfase do ideal de liberdade, igualdade de Tiradentes, e essa questão tributária, né?
a opressão vivida pela população que se revoltou contra aquilo, na época ricos e pobres se revoltaram contra aquilo, é que conduziu aquela revolta, aquela conjuração, que acabou se conduzindo para a independência do Brasil. Agora, Rogério, esse trabalho de educação fiscal é um trabalho que ele só apresenta resultados a longo prazo, né? Não é à toa que o público-alvo, ao que me parece, são crianças, são pessoas que ainda estão no ensino fundamental. E essa é a estratégia mesmo, é de formar o cidadão desde pequeno? Sim, é muito importante você falar nisso, Diogo, porque as pessoas, às vezes, confundem o programa de educação fiscal com a questão imediatista do governo querer arrecadar mais tributo, né? E essa não é a ideia. Essa não é a ideia do programa aqui e não é a ideia do programa em outros estados. A ideia é você formar uma geração de pessoas mais conscientes acerca da questão tributária. Claro que, a longo prazo, isso vai trazer mais recursos para a sociedade, para o Estado. Por quê? À medida que as pessoas forem se atentando a isso, de que aquele recurso vai trazer benefício para ela vai auxiliar o Estado na fiscalização disso, né? Arrecadar mais imposto. Mas, ao mesmo tempo, ela vai fiscalizar também o governo na aplicação daqueles recursos. É uma via de mão dupla. E aí você começa a construir uma sociedade mais justa. Porque a sociedade justa que a gente pretende ter algum dia não vai vir da mão dos políticos, dos governantes. Ela vai vir da base, né? Como diz um professor meu, ela vai vir pela luta do povo. Ele gostava de falar isso. Tem uma frase do seu livro que diz assim: sem conhecimento não há participação e sem participação não pode haver cidadania. Uma das coisas que é mais interessante é quando você fala assim, a Secretaria de Educação, você sabe que cuida da educação, das escolas e tudo mais. O Instituto de Meio Ambiente do Acre cuida do meio ambiente. Agora, quando fala Secretaria de Fazenda, o que é que a Secretaria de Fazenda de cada estado faz e por que é que chama Secretaria da Fazenda? Secretaria da Fazenda. A Fazenda é um nome histórico, né? A Fazenda tem a ver com as rendas, com as receitas, e esse nome já vem tanto na área pública como privada, né? Então, Secretaria da Fazenda. Hoje os estados começam a mudar para Secretaria de Receita, da Receita Estadual. Essa é uma. A outra questão, o que a Secretaria da Fazenda faz? A Secretaria da Fazenda ela é o núcleo de toda essa administração pública que cuida dessas duas funções básicas da administração, né? Que é a arrecadação de tributos e a alocação deles. Então, no Espírito Santo, por exemplo, você tem lá as duas áreas dentro da Secretaria da Fazenda. Uma, a parte da Receita, onde nós trabalhamos, a fiscalização, que você vai na empresa, você tem lá os postos fiscais, você cuida, você confere para ver se o dinheiro que o banco está depositando na conta do Estado está certo. Você cuida dessa parte da entrada dos recursos. E a outra área da Secretaria da Fazenda, que cuida da questão do orçamento, para você comprovar o que o governo realmente está gastando, né? Se ele efetuou uma compra ou uma obra, tem os órgãos para verificar se aquela obra foi realmente feita, se você pode efetuar o pagamento. Então, basicamente são essas duas questões. Ela cuida da arrecadação e também da fiscalização de onde estão sendo gastos os recursos. E falando em fiscalização, tem uma outra questão também que é super popular, comum, e sempre se bate nessa tecla, principalmente quando está se falando dessa questão tributária, que é com relação à nota fiscal. Qual que é a importância? Por que é que a gente deve pedir a nota fiscal, Rogério? A nota fiscal foi criada com um único objetivo. A nota fiscal funciona como uma espécie de comprovante de pagamento do imposto. Porque quando você faz uma compra numa loja, você chega numa loja e compra uma bicicleta, né? Se o comerciante não emitir uma nota fiscal daquela bicicleta para você, ele não vai pagar o imposto relativo àquela venda ao Estado.
Agora preste atenção numa coisa, quando você compra uma bicicleta aí por R$100, uns R$30 dessa bicicleta são impostos. E você entrega aqueles R$30 para o comerciante. No final do mês, ele soma todas aquelas compras, né, todas as bicicletas que ele vendeu, e pega aqueles R$30 de todos que compraram, vai lá no banco e deposita lá na conta do governo. É assim que funciona. Então, quando você compra a bicicleta e ele não emite a nota fiscal para você, você pagou R$30 de imposto. Só que em vez desse dinheiro do imposto ir para o cofre do Estado, vai para o bolso do comerciante. É assim que funciona a tributação. A gente só tem que ter cuidado com a questão da nota fiscal, porque cada estado tem uma legislação. Então você tem empresas muito pequenininhas em que às vezes elas ou estão dispensadas de emitir nota fiscal, ou elas pagam uma taxa única, um valor único de imposto por mês, né? Mas nos produtos maiores, você tem que exigir a nota fiscal. Qualquer eletrodoméstico que você comprar. Até porque é a garantia de que o produto é seu também. E você pode utilizar essa nota fiscal como garantia. Agora não vai me pedir nota fiscal na cantina da escola, por exemplo. A cantina ela não precisa emitir nota fiscal. Pelo menos lá no Espírito Santo, acho que aqui também é assim. E na maioria dos lugares. Rogério, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu que agradeço à Secretaria da Fazenda, aos colegas daqui pelo convite. Agradeço a vocês pela oportunidade de estar passando essas informações e espero voltar ao Acre em breve. Vai ser bem-vindo. A todas as 22 cidades do Acre que acompanharam esse bate-papo sobre educação fiscal com o Rogério Zanon, o nosso muito obrigado. Até a próxima.